projeto Pensar a Bahia tem por objetivo que, por meio de rodadas de discussão com especialistas de diversas áreas, formassem apontamentos que ajudem, assim, que contribuam para mudanças, para novas políticas públicas em prol do desenvolvimento do nosso estado. Então, a gente começou esse projeto em 2022, já trabalhamos alguns temas como agricultura familiar, logística e transporte, economia de baixo carbono, entre outros, né, que podem ser vistos no nosso site. E esse ano a gente está se dedicando bastante ao tema da segurança pública. Vemos discutindo há um tempo, já trabalhando com outros convidados, já tivemos outros convidados aqui, especialistas em diversas áreas da segurança pública. Na última rodada, nós conversamos sobre a questão da gestão de políticas públicas para a segurança pública. E hoje a gente continua dentro desse debate, mas a gente vai tratar sobre planos estaduais de segurança pública na Bahia, né? Então a gente vai ter um foco maior agora aqui no nosso estado. E para isso nós convidamos e a Major Tatiana aceitou prontamente, a gente já agradece aqui a Major Tatiana por aceitar nosso convite, né? Para falar sobre esses planos estaduais de segurança pública que são desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, vou apresentar aqui nossa convidada de hoje, a Major PM Tatiana Eleutério, doutoranda em Ciências Sociais pela UFBA. Se tiver alguma informação desatualizada, pode me atualizar aqui. É mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania também pela UFBA, especializada em Segurança Pública na UNEB, em Gestão Pública na UFBA e em Gestão Estratégica de Processos de Negócios pela PUC de Minas Gerais, com graduação em Segurança Pública e em Administração de Empresas, ambas pela UNEB. Atualmente atua como Major da Polícia Militar da Bahia, né, exercendo suas funções dentro da Secretaria de Segurança Pública e atuando também como diretora de projetos, processos e estudos estratégicos da SSP, além de atuar também como pesquisadora integrante do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, que a gente já trouxe, inclusive, outros convidados do Instituto. Então, assim, Major Tatiana, a gente agradece, né, a sua presença, a sua contribuição no nosso projeto. Eu desejo a todos assim uma tarde produtiva aqui de debate, de conhecimento. E aí eu passo a palavra para a Major Tatiana, assim, faz sua exposição e depois a gente abre para um debate, para uma conversa. Ok. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Como já foi dito, eu sou a Major Tatiana Eleutério. Estou trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, na Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial. É uma unidade que faz parte da ESSP, da Secretaria, responsável por toda a administração da gestão da segurança pública do ponto de vista de seus planejamentos, e especialmente da política. Em que medida? A partir do desdobramento do que foi definido enquanto política, numa perspectiva de estratégia e de ações. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco. A minha proposta de apresentação é essa, trazer as informações a respeito desses dois grandes instrumentos de gestão na segurança pública que nós temos, que é o plano estratégico do Sistema Estadual de Segurança Pública e o plano estadual de segurança pública e defesa social. Então, eu vou apresentar algumas informações gerais, em razão do nosso tema, eu vou tentar não levar aqui até 18 horas, porque a gente teria informação para isso. Eu acho que a proposta, pelo que foi passada, é a gente visitar, conhecer essas informações, e aí, se for o caso, a gente pode até estender em um outro momento, para que a gente possa se debruçar em alguma área de interesse mais específico aqui de todos. Iniciando, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desse nosso trabalho, dizer que é um privilégio poder falar para uma plateia tão seleta de pessoas tão ilustres na gestão pública do nosso estado, e reforçar o nosso compromisso em unir forças em benefício da sociedade, porque tudo isso que a gente vai ver aqui, tudo que a gente vai apresentar, no final é para entregar um valor, entregar um serviço de valor para a sociedade. Então, agradeço
imensamente por essa oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente vem construindo aqui na segurança pública ao longo aí dos últimos anos, especialmente o Planesp, que é o plano estratégico. Ele tem o seu início a partir de 2015, com vigência a partir de 2016. Na oportunidade, eu quero também informar que eu estendi o convite à minha equipe aqui da diretoria, então, os senhores podem ter visto aí já a Vanessa, que é uma figura carimbada do Estado, está aí acompanhando com a gente, a professora Vanessa. Temos também o tenente Gabriel Tudela, que também faz parte da nossa equipe, e eu tive a liberdade, professor Jadson, de estender o convite aos alunos do mestrado de Ciências Policiais e Direitos Humanos, que o professor Jadson nos brindou com o conhecimento dele. Então, alguns alunos também que são oficiais da polícia, é um curso de Comando Estado-Maior da Polícia, da PMBA, que eu estou participando como aluna, também vão estar acompanhando a gente aqui em algum momento desse nosso encontro. Bom, como eu já disse, eu sou a Major Tatiana, trabalho aqui na CIAP, e a minha atividade aqui, o meu papel aqui, é ajudar as instituições de segurança pública a desenvolverem uma gestão profissional das suas organizações e, a partir daí, conseguir elevar o resultado da entrega de valor à sociedade. Então, é nessa perspectiva de uma gestão profissional, baseada em projetos, processos e análises estratégicas, que está construído os planos que nós vamos conversar a partir de agora. Eu preparei uma apresentação para conduzir a nossa conversa e, enquanto estou compartilhando, eu quero deixar todo mundo à vontade. Somos todos do Estado, conheço muitas pessoas aqui e tenho a liberdade de me sentir em casa. Então, por favor, se alguém quiser fazer alguma contribuição, algum questionamento, alguma dúvida ao longo da apresentação, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que isso dá uma dinâmica bastante interessante para o nosso encontro. Compartilha? Aparecer na tela aí da CIAP? Sim, está aparecendo. Pronto, então vamos lá. Bom, então, como eu disse, eu trabalho aqui nessa superintendência, que tem essa responsabilidade de tocar a estratégia definida para a segurança pública. Bom, inicialmente vamos começar com o plano estratégico do Sistema Estadual de Segurança Pública. E aqui eu preciso fazer um recorte. Observem que a gente não está falando do plano estratégico da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos falando de um Sistema Estadual de Segurança Pública. Esse sistema foi instituído em decreto em 1983, salvo engano, e está estruturado com a Secretaria de Segurança Pública e suas unidades, entre elas a CIAP, e também com os outros órgãos da segurança pública. Então, todas as instituições envolvidas, digamos assim, na segurança pública, quais sejam o Departamento de Polícia Técnica, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, fazem parte desse Sistema Estadual de Segurança Pública. Então, o planejamento estratégico, ele se refere a essa união de esforços desses atores no sentido da entrega que vai ser realizada para a segurança pública numa perspectiva de 10 anos, então 2016, 2015. Ao longo do tempo de execução, 16 até hoje, periodicamente ocorrem as atualizações das iniciativas do plano estratégico. Então, anualmente, a gente tem a revisão dos projetos, vamos dizer assim, que a gente chama de iniciativas. E a cada 3 anos, nós fazemos uma revisão geral do plano. Então, o que eu vou apresentar agora é a última versão do plano, é a versão da terceira edição, que foi revista ano passado. Por que a última? Porque já ano que vem, 2025, já é o último ano de vigência. A partir do ano que vem, uma nova equipe vai ser designada para fazer a revisão, não mais do plano, e sim da estratégia. Então, a gente vai construir um novo plano. Então, são essas informações revisitadas no ano passado que nós vamos ter acesso a partir de agora. Bom, pensando no recorte dessa terceira revisão, quais foram os produtos que diferem das outras edições? Nós tivemos uma revisão do diagnóstico,
em que pese isso seja feito anualmente por conta da, digamos assim, a velocidade de modificação do cenário em que a gente se encontra, ao menos na revisão a gente faz um diagnóstico um pouco mais aprofundado, digamos assim. Então a gente revê toda a nossa estrutura de base de diagnóstico para a definição de estratégia. Então, nessa revisão, nós fizemos essa revisão atualização desse diagnóstico. Por tabela, a gente precisa revisitar também o que a gente chama de fatores críticos de sucesso, que são aquelas questões que precisam ser consideradas para que a gente possa alcançar o que foi estabelecido de objetivo estratégico para a segurança pública. Então, também há uma análise no contexto de se buscar uma atualização, modificação, um ajuste que seja necessário para o que foi definido em relação aos fatores críticos. Por quê? Porque é a partir dos fatores críticos que os indicadores e iniciativas são definidos. Então, nessa perspectiva, a gente precisa revisitá-los também. Por fim, a gente deságua numa revisão, por óbvio, dos indicadores e das metas que foram estabelecidas para esse plano também. Repito, nós estamos falando de uma construção e de uma execução desde 2016. A gente vem trazendo o Planesp desde 2016 para cá, então a gente precisa mantê-lo coerente com o cenário da segurança pública atual. Então, nessa perspectiva é que é construída toda essa revisão. A partir dessa, vamos dizer assim, esse novo olhar para a segurança pública, a gente consegue definir um novo portfólio de iniciativas. A gente consegue avaliar o que há necessidade de se manter, o que se precisa ser substituído ou até acrescentado no portfólio. O portfólio é o conjunto de ações que serão desencadeadas para dar cabo daquilo que foi planejado. Então, é nessa perspectiva que a gente se refere a desdobramento. Então, a estratégia vai ser desdobrada a partir do que foi executado nesse portfólio de iniciativas. Dinâmica de elaboração. A secretaria, nós temos à nossa disposição, através aqui da nossa diretoria de projetos e processos, consultores na área de planejamento estratégico. Alguns fazem parte, inclusive, da rede de consultores do Estado. Então, a partir desse know-how que nós já temos de utilização para elaboração de planos estratégicos em outras secretarias, nós também utilizamos a metodologia utilizada para a elaboração de plano estratégico da SAEB. A partir daí, a gente tem toda uma construção através de etapas, de entregas que precisam ser realizadas, e sempre na perspectiva da abordagem baseada no BSC, Balance Scorecard, para que a gente consiga manter um alinhamento entre o que está sendo construído dentro do Estado, na perspectiva de plano estratégico. Para além disso, entendendo a especificidade da segurança pública, nós também adotamos aqui algumas ações, algumas medidas que são adotadas na elaboração do PPA, quando a gente pensa em uma abordagem de planejamento estratégico situacional. Então, a gente traz um olhar para esse momento inicial de diagnóstico da questão social que impacta na segurança pública a partir da perspectiva de definição de grandes problemas sociais relacionados à área da segurança pública. Então, a gente acrescenta esse elemento que vem lá do PES para subsidiar a nossa elaboração do plano estratégico. Então, toda essa construção é conduzida por profissionais daqui da diretoria, a partir desse know-how, repito, já de experiência de atuação enquanto consultores da rede de consultores do Estado para a tecnologia planejamento estratégico. Bom, aqui a gente ilustra um pouco as nossas oficinas. Então, tudo é feito de maneira compartilhada, nós temos uma grande equipe designada para fazer isso. Problemas complexos só são resolvidos com uma análise complexa e soluções muitas vezes complexas, então a gente busca fazer essa a construção de maneira coletiva. Cada instituição indica seus representantes, nós temos o apoio dos escritórios de projetos e processos, eu falarei mais sobre eles na frente, e tudo isso acontece de maneira através das oficinas, onde nós vamos, etapa por etapa, vencendo cada um dos desafios que são impostos para fazer a revisão do diagnóstico da segurança pública até a definição das iniciativas. Então, aqui a gente tem um overview
Nós trabalhamos de maneira presencial e também de maneira remota, em reuniões no núcleo que coordena esse trabalho e também no grande grupo, com esses representantes, a gente beira algo em torno de 40 pessoas, para fazer essa construção. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de definição dos grandes problemas sociais que traz impacto diretamente na segurança pública. A gente tem a perspectiva também a gente trabalha com árvores de problema e também a gente trabalha aqui com árvore de solução, no sentido de direcionar possibilidades de atuação para o enfrentamento dos grandes problemas. Então, aqui é só um recorte também de algumas reuniões online, a gente usa a semelhança do que a gente está fazendo aqui para otimizar a mobilização das pessoas, a gente também faz alguns trabalhos e usa também formulários eletrônicos. A gente vem com essa experiência aí, especialmente após a pandemia, e estamos dando continuidade. Tudo isso tem trazido resultado e a gente aposta em uma celeridade da construção a partir do uso de formulários eletrônicos também. Bom, pensando em termos de diagnóstico, obviamente, a gente precisa revisitar aquilo que nós temos de lastro. O lastro que nós temos construído para a segurança pública. E nessa medida, a gente parte da revisão do nosso mapa de negócio, que é um instrumento difundido pela rede de consultores do Estado, que visa apresentar um recorte dos principais aspectos relacionados à segurança pública. O mapa de negócio ele traz as informações sobre quais são os grandes serviços de uma organização, quais são os usuários desse serviço, quais são as necessidades que são atendidas por esses serviços, visando atender essas necessidades desses usuários e quais são os insumos necessários para a oferta do serviço e de onde vêm esses insumos, que são, no caso, os fornecedores. Então, a gente primeiro se identifica, na verdade, a gente busca se identificar no que está posto enquanto negócio da segurança pública, para, a partir de uma reflexão em cima disso, a gente conseguir questionar o que nós estamos fazendo hoje, o que nós não estamos fazendo, mas deveríamos, e o que nós precisamos fazer, que sequer deveríamos, mas que se torna necessário. Então, essa primeira reflexão a gente consegue a partir dessa análise desse instrumento, mapa de negócio, que nós já temos definido na segurança pública. Na sequência, a gente visita a nossa cadeia de valor, que é uma representação gráfica dos grandes processos institucionais a partir de uma abordagem de uma gestão por processos. Nós temos a gestão por processos implantada na Secretaria de Segurança Pública desde 2016, e a gente consegue entender quais são as 3 camadas do que a gente chama de 3 camadas de processos. Quais são os processos finalísticos ou operacionais, quais são os processos que dão sustentação aos processos operacionais e quais são os nossos processos gerenciais. E a partir desse entendimento, a gente se debruça para entender onde precisamos avançar, onde avançamos, quais são as lacunas existentes, qual é a perspectiva de equilíbrio ou desequilíbrio entre as forças desses macroprocessos, nessas perspectivas, para que a gente possa, mais na frente, na hora de construir a iniciativa, de propor, definir o que vai ser feito, não esquecer de tudo isso que a gente está refletindo. Bom, é importante também a gente frisar um alinhamento estratégico do Planesp com todos os outros instrumentos que nós estamos relacionados. Então, pensando enquanto Estado, a gente não tem como fazer um planejamento para a segurança pública sem considerar, obviamente, o PPA, sem considerar o PGP e sem considerar o PDI. Então, nessa perspectiva, a gente vem fazendo a construção em cima da revisão também do que está posto nesses instrumentos. E extrapolando os limites do território do Estado, nós também vamos buscar, no nível federal, o que nós temos de orientação para a área de segurança pública. E, obviamente, a gente não poderia se apartar das diretrizes estabelecidas no SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, tampouco ficar apartado do que existe no Plano Nacional de Segurança Pública. Inclusive,
por força do plano nacional, é que nós precisamos elaborar o plano estadual de segurança pública, que nós vamos ver na sequência. Então, todos esses instrumentos, todas essas normativas, elas são analisadas para elaboração ou revisão do plano estratégico do sistema estadual. Então, com base em toda essa reflexão, a gente consegue avançar. Obviamente que a partir de uma discussão, de uma reflexão, quando há necessidade, a gente convida especialistas da área para fazer alguma explicação ou aprofundar algum tema que o grupo sinta necessidade, para que a gente avance com segurança para as grandes questões que serão levantadas, na verdade, que precisam ser levantadas na fase de elaboração do plano estratégico. E aqui eu trago o que eu disse há pouco em relação à construção dos grandes problemas da segurança pública. Então, a partir desse elemento de PES, Planejamento Estratégico Situacional, do professor Carlos Matos, a gente consegue ter um recorte um pouco mais alinhado, e especialmente ele traz um reflexo do que foi trabalhado no PPA. Então, para além dos problemas levantados no PA, aqui no plano estratégico a gente tem alguns problemas a mais, que nos são caros e que a gente precisa enfrentar nesse momento de definição de estratégia. Mais uma vez, a gente tem a ilustração das oficinas ocorrendo, com a participação, como vocês podem ver, de PM, de Polícia Civil, de DPT, Corpo de Bombeiro, da nossa PG. Então, há uma discussão calorosa em casa, digamos assim, internamente, para essa elaboração. Bom, e aqui eu apresento os 11 grandes problemas definidos. Primeiro, não está em ordem de importância, é apenas uma lista, e que serve de parâmetro para as construções na sequência da sua definição. Então, a gente tem as limitações interoperacionais de recursos tecnológicos de informação e comunicação, baixa maturidade na gestão organizacional, decrescente e insuficiente recursos orçamentários, elevado número de edificações irregulares em relação às medidas de segurança contra incêndio e pânico, aumento da demanda social por atendimentos de urgência e emergência policiais, intensificação dos conflitos entre facções criminais em todo o Estado, aumento da ocorrência do confronto policial com grupos criminosos, especialmente em localidades vulneráveis, defasagem do efetivo e de profissionais qualificados nas temáticas relativas aos grupos em situação de vulnerabilidade, elevado registro de policiais com problemas de saúde mental, envolvimento de servidores públicos e agentes políticos na prática de corrupção e crime organizado, insuficiência das ações integradas de prevenção à violência. Bom, então, o primeiro dever de casa é reconhecer que esses são os grandes problemas na segurança pública e que nós precisamos enfrentá-los. A partir dessa consciência, a gente consegue partir para uma construção mais coerente com o que se torna necessário ser executado. Bom, a gente falou sobre o diagnóstico, a gente falou sobre algumas abordagens, que a gente usa abordagem baseada no BSC, no Bali Scorecard, e não poderia ser diferente. Nós usamos a matriz SWOT, nós temos a matriz SWOT da segurança pública para aprofundar ainda mais essa questão e especialmente fazer o cruzamento, para que a gente tenha matematicamente uma sinalização daquilo que é mais relevante do ponto de vista de uma oportunidade a ser aproveitado, daquilo que é mais impactante enquanto uma ameaça e daquilo que nos deixa mais vulnerável enquanto uma fraqueza nossa. Então, nessa perspectiva, para essa revisão, nós tivemos a sinalização de 18 forças e 25 fraquezas. Tivemos um levantamento de 14 oportunidades no ambiente externo, é importante que eu reforce isso. Força e fraqueza, a gente está falando de uma análise de ambiente interno. Oportunidade e ameaça, nós estamos falando de análise de ambiente externo. Então, nessa perspectiva, foram 14 oportunidades e 14 ameaças também no ambiente externo levantado. A partir daí, a gente faz um cruzamento, obviamente, aplica toda a técnica relacionada à matriz SWOT, até que a gente chega nesse resultado. Então, a matriz SWOT do CESP, do Sistema Estadual, em 2023, sinalizou tecnicamente para um percentual de 26%, que nos coloca numa posição favorável na medida em que nos dá uma possibilidade de reagir.
ou seja, é uma opção predominantemente agressiva. A gente tem condição de aproveitar nossas oportunidades, em que pese as nossas fraquezas, para, aproveitando as oportunidades, fazermos frente às ameaças que foram apresentadas. Então, embaixo nós temos o desempenho de cada um dos quadrantes: forças com oportunidades, forças com ameaças, fraquezas com oportunidades e fraquezas com ameaça. Qual é o interessante do resultado da SWOT? Por trás desse resultado, por trás desse dashboard, nós temos uma pontuação das forças, que foi o que eu falei há pouco. Nós conseguimos identificar quais são aquelas forças, vamos dizer assim, mais fortes, para que a gente aproveite as oportunidades. A gente está se referindo ao primeiro quadrante. Isso significa dizer que 73% das nossas forças nos permitem aproveitar, significa dizer que nossas forças nos permitem aproveitar 73% das oportunidades que foram apresentadas. Esse raciocínio é o mesmo para todos os demais quadrantes. Então, a gente tem força-ameaça, a perspectiva daquelas forças que conseguem nos defender das ameaças. A gente tem uma relação entre fraqueza e oportunidade, na medida em que quais são as fraquezas que mais impedem aproveitar a oportunidade, e no último quadrante, quais são as fraquezas que nos deixam mais vulneráveis para as ameaças que foram levantadas. E alguns dos senhores ou senhoras podem estar perguntando: certo, Tati, isso serve para quê? Isso serve para direcionar na hora que a gente for definir o que precisa ser feito. Porque quando a gente pensa em projeto, quando a gente pensa em um processo a ser trabalhado, a gente precisa ter essa concepção do que a gente tem de mais forte, do que a gente precisa melhorar, quais são as oportunidades que nós temos lá fora, e a partir daí a gente fazer essa construção de portfólio. Então, um projeto que consegue uma captação de recurso lá na ponta, ele vem com um lastro de toda essa construção. Ele vem com ele passa, digamos assim, ele surge a partir da evolução de todas essas etapas. Então, hoje a gente consegue ter isso bem claro aqui nessa esfera, nessa camada de gestão estratégica, porque além de ter boas ideias, a gente precisa que essas boas ideias elas estejam calcadas no que foi definido de estratégia. Bom, falando um pouco sobre os fatores críticos que foram revistos, considerando o fator que é justamente aquele desafio, às vezes se apresenta como um obstáculo, uma restrição, e que se a gente não conseguir atacar, se a gente não conseguir enfrentar e superar, a gente não vai conseguir necessariamente alcançar o objetivo estratégico que foi definido. Então, a partir da revisão, a gente consegue ter uma consciência, digamos assim, mais atual sobre esses pequenos desafios, considerando que o grande desafio é o objetivo. E a gente, só para ilustrar, dentro de um objetivo estratégico, a gente tem um conjunto de fatores críticos previstos. Bom, na revisão 2020, na segunda revisão, nós tínhamos 86 fatores críticos. Nessa revisão agora, nós aumentamos em mais um. Fomos para 87 fatores críticos, além de ajustes em nomenclatura, em profundidade, em alcance de alguns outros. Especialmente nesse foi inserido a implantação da central de custódia de vestígio. Esse é um projeto que nos é caro, está rodando desde a pandemia, que visa profissionalizar ainda mais a gestão de vestígios da cadeia de custódia, dentro da segurança pública como um todo. Isso envolve todas as instituições e perpassa necessariamente pela produção de prova, que vai desde a identificação de um vestígio, que é algo que pode ter relação com um crime, que vai ser utilizado lá na persecução penal. Bom, eu falei há pouco, aqui é só para ilustrar, quando a gente acessa o Planesp, e ele está disponível no site da Secretaria, então, ssp.be.gov.br, vai ser possível encontrar um banner e aí baixar o arquivo mais atual. Os fatores críticos estão apresentados desta forma. Então, nós temos 17 objetivos estratégicos, cada objetivo ele tem, por definição, um conjunto de fatores críticos. A hipótese é, se nós conseguimos, a exemplo do que está sendo visualizado, se a gente conseguir superar
os fatores críticos 41, 42, 43, 44, 45, 46, a gente consegue atingir o objetivo 10 de aprimorar a qualidade de atendimento e serviços prestados ao cidadão. Então, essa é a lógica de funcionamento do plano estratégico. Então, é importante, melhor dizendo, é necessário que os projetos e ações estejam parados nesses fatores críticos. Isso é feito na fase de construção das propostas de projetos, quando a gente sempre questiona qual é o objetivo estratégico, qual é o fator crítico que está atacando, qual é o indicador que vai ser impactado por aquela ação, pelaquela proposta. Sei lá, está muito rápido? Tá bom? Não, tá tudo ótimo. Tá Obrigada, ok. Aline. Obrigada. Bom, e aí, a partir da revisão de todos esses elementos, a gente consegue ter um mapa estratégico atualizado. Então, esse é o mapa da estratégia da segurança pública. Mapa em que sentido? Ele apresenta o caminho que a gente quer percorrer para alcançar o que foi estabelecido de visão de futuro. Lembrando que a missão estabelecida para a segurança, para o sistema estadual da segurança pública é preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. Enquanto visão de futuro, para 2025, ser reconhecida nacionalmente pela excelência da qualidade dos serviços de segurança pública cidadã e pela efetiva contribuição para a redução dos índices de criminalidade. Então, é aqui onde nós queremos chegar em 2025, logo ali. Então, nessa perspectiva, para que isso fosse alcançado, foram estabelecidos esses 17 indicadores. Em azul, nós temos os indicadores da perspectiva de capacitadores estratégicos. Em verde, os objetivos relacionados aos nossos processos internos. Em amarelo, a perspectiva do que a gente chama de beneficiários e usuários. E em laranja, os objetivos daquilo que nós desejamos integrar, fazer a entrega à sociedade. A leitura a partir dos capacitadores em azul, a gente responde a seguinte questão: o que nós precisamos ter para que a gente consiga fazer a entrega do que está aqui em verde nos nossos processos e, a partir daí, fazer a entrega para a sociedade do que está posto na camada laranja e na camada amarela também. Se a gente fizer tudo isso, a hipótese é que em 2025 a gente se torne excelente pela qualidade do serviço ofertado. Então, esse é o mapa, é o caminho que nós desejamos percorrer para alcançar essa visão de futuro lá em 2025, que é daqui a alguns meses, por sinal. Bom, nada disso vai funcionar efetivamente se a gente não fizer um monitoramento das ações, se a gente não tiver um mínimo de balizamento para entender se o que foi planejado, além de estar sendo executado, está trazendo o resultado que foi desejado. Então, nessa perspectiva que a gente trabalha com os indicadores. E aqui eu abro um parêntese para esclarecer que, na perspectiva do plano estratégico, nós não trabalhamos com indicadores criminais. Os indicadores criminais são acompanhados pelo próprio PPA, pela própria Política Nacional de Segurança Pública, que nós estamos alinhados. E, na perspectiva do plano estratégico, nós trabalhamos com a perspectiva de indicadores estratégicos. Quais são esses indicadores? Então, lá no plano nós encontramos, são aqueles parâmetros que nós precisamos acompanhar, como eu disse, para ter a certeza de que estamos indo no caminho certo e que a hipótese levantada lá atrás efetivamente está trazendo o impacto desejado. Então, aqui nós temos alguns: sensação de segurança, credibilidade, disque denúncia, responsabilidade social, taxa de delito, efetivo, cumprimento de mandado de prisão, elucidação, produção de prova material, tempo de exame de perícias, produtividade operacional, polícia comunitária, repressão qualificada, taxa de retorno de inquérito, cobertura do Corpo de Bombeiros, edificação certificadas,
satisfação, atendimento às solicitações emergenciais, agenda estratégica, o próprio acompanhamento e monitoramento do Planesp é um indicador estratégico, portfólio Planesp, da mesma forma, o desempenho que eu tanto estou falando aqui do portfólio, também é um indicador estratégico, vídeo monitoramento, comunicação digital, proteção individual dos profissionais de segurança pública, infraestrutura crítica, capacitação, formação, vitimização e suicídios de profissionais de segurança pública, satisfação institucional e qualidade de vida, congestionamento das apurações disciplinares dentro da secretaria, dentro do sistema, congestionamento de apurações, tempestividade correcional, fundos estaduais e gasto com segurança pública. Essas tabelas, elas estão no Planesp, então é possível, através do Planesp, ter acesso e observar com mais detalhes quais a descrição de cada um desses indicadores e os responsáveis. Nós temos, cada indicador tem um responsável, assim como o objetivo estratégico tem um guardião, que é o órgão, a unidade responsável por fazer o monitoramento do que está atrelado àquele objetivo, o indicador da mesma forma. Bom, para que isso tudo funcione, é importante a gente ter uma regra de jogo bem definida, com papéis e responsabilidades, atribuições e periodicidade de monitoramento. Isso acontece através do modelo de governança estratégica definido para o sistema estadual. Então, nós temos, através dessa representação gráfica, os 3 níveis da governança estratégica. Nós temos no nível estratégico em azul o CGE, como os senhores podem observar, e senhoras, que é o Comitê de Gestão Estratégica da Segurança Pública. Compõe todos os representantes das forças, então, o comandante-geral da PM, do Corpo de Bombeiros, a delegada-geral, a diretora-geral do DPT e mais os superintendentes das unidades da secretaria fazem parte desse CGE e ele é presidido pelo secretário. Observem que ao lado aqui nós temos o CONESP, que é o Conselho Estadual de Segurança Pública. Ele tem ligação com o nosso Planesp a partir da participação do secretário e de outros atores também do CGE. Então, embora ele não seja uma instância definida para o modelo de governança, ele é uma instância estadual de segurança pública e que tem total aderência ao nosso modelo a partir da participação desses mesmos atores. Bom, no nível tático do planejamento estratégico, do plano estratégico, nós temos em verde aqui o que é denominado de Comitê de Gestão Integrada de Projetos e Processos. Quem faz parte desse comitê? Os escritórios de projetos e processos, EPP, é a sigla, ou Centro de Projetos e Processos, perdão, que são as unidades de projetos e processos da PM e do Corpo de Bombeiros. Então, no Corpo de Bombeiro e PM chama de Centro de Projetos e Processos. Nas outras instituições e na Secretaria chama de Escritório de Projetos e Processos. A Polícia Civil está chamando agora, recentemente, de Escritório de Gestão de Projetos e Processos também. É importante que a gente reforce, nós temos uma rede de escritórios. São 5 escritórios na segurança pública. Cada instituição tem o seu e a secretaria tem o escritório central, que é este que eu estou, de onde eu falo, que se confunde com a diretoria. Então, a diretoria que eu estou à frente é o escritório central de projetos e processos da segurança pública. No nível operacional, nós temos, dentro de cada instituição e também dentro da SSP, o que a gente chama de subportfólios, que são o que é isso? É um conjunto específico de ações daquela unidade, daquela área. Então, a gente tem um portfólio geral do Planesp, hoje a gente está beirando em torno de 80, 90 ações entre projetos e processos e iniciativas. Dentro deste universo, nós temos um conjunto que é tão somente da PM, então a gente chama isso de subportfólio da PM, e quem faz o gerenciamento é o escritório da PM. O escritório daqui da secretaria é responsável pela integração. Nós temos muitos projetos e muitas iniciativas que são integrados, envolvem mais de uma instituição, então ele é gerido, é feito o gerenciamento através da ação daqui da Diretoria de Projetos e Processos. Bom, são essas unidades que são responsáveis pela mobilização institucional.
Então nós temos, como eu já disse, os escritórios e centro de projetos e processo, nós somos em 5 centros e escritórios, nós temos um comitê de gestão e nós temos um outro comitê de gestão estratégica. Então, a mobilização institucional para a execução da estratégia acontece na medida do monitoramento das ações, do que a gente chama de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de processos. Trazendo isso para um termo mais operacional, são aquelas reuniões de acompanhamento, de decisão, de ajuste, de alinhamento, alimentação do sistema que nós utilizamos em relação ao avanço das etapas, das entregas, da execução do recurso, da execução física do projeto que foi estabelecido. Então, a cultura de projetos e processos é fundamental para que a gente tenha subsídios para fazer tanto a mobilização das pessoas dentro das organizações, quanto o cumprimento do que foi estabelecido em termos de estratégia. Essa é a capa do nosso Planesp, terceira edição, ela vem sendo trabalhada desde a primeira edição, é a mesma capa, embaixo aqui a gente pode encontrar o tipo da versão, primeira edição, segunda edição e terceira edição. Então, se os senhores senhoras, forem utilizar por algum motivo o Planesp, verifiquem se embaixo aqui nós temos terceira edição 2023, é essa que é a mais atual. Como eu disse, esse arquivo se encontra no site da secretaria à disposição, com essas informações que nós tivemos agora a oportunidade de falar um pouco mais sobre elas. Então, tudo isso construído, a gente consegue definir os portfólios. Nós estamos na fase da validação final desse portfólio, por isso que eu não trago ainda, não tenho a condição de apresentar, porque nós estamos pactuando uma série de elementos dentro das iniciativas, nós já temos um conjunto de iniciativas, a gente precisa agora fechar a validação final, que envolve definição de patrocinador, definição de gerente, prazo, orçamento, fonte de recurso, análise de risco, definição de ciclo de monitoramento, uma série de questões que estão sendo tratadas para que, em breve, a gente possa fazer a publicação da portaria com esse portfólio, agora para esse último biênio, digamos assim, 2024, 2025, considerando a perspectiva de encerramento do Planesp, esse Planesp para o ano que vem. Ok, Planesp? Posso Ok. continuar? Ok, Toc, toc, toc. Como é? Toc, toc, toc. Tem gente aí? tem. Tem sim, Pode continuar, Magina. Pode Tá sim? ok, Cátia. Tá bom. Então tá. Então, esse, vamos dizer assim, fica até difícil eu dizer qual é o mais importante. Mas eu não fico em cima do muro, não. Eu tenho minha posição. O mais importante é esse que eu acabei de apresentar. E explico por quê. Porque esse Planesp, ele serve de subsídio para a elaboração de todos os outros planos. Então, o que eu vou falar agora em termos de plano estadual, ele foi elaborado a partir da construção do Planesp. Então, toda essa mobilização, toda essa construção que foi feita de maneira coletiva, ele está refletido no Plano Estadual de Segurança Pública. Bom, o Plano Estadual de Segurança Pública, eu já tive a oportunidade de iniciar minha fala falando sobre ele, é uma exigência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele visa estruturar um alinhamento entre o Plano Nacional, a política nacional, esses dois elementos conduzidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os planos de cada estado. Existem estados que não têm plano estratégico como nós temos. Então, para esses, o plano estadual, ele serviu como uma mola no sentido de alavancar a construção estratégica dentro daquele estado, a partir de uma demanda mandatória do Ministério da Justiça. Na Bahia, como nós já temos esse know-how de trabalhar com planos estratégicos há anos, nós tivemos condição de fazer o plano estadual com um pouco mais de tranquilidade, porque nós já tínhamos algo construído que nos desse esse lastro necessário para fazer a pactuação do que a gente vai ver no plano.
Em verdade, é importante que a gente ressalte que o plano estadual ele termina sendo um reflexo do Planesp, com as adaptações para que ele atenda às premissas do plano nacional. Então, por exemplo, o que a gente aqui chama de plano de objetivo estratégico, que passou por todas aquelas etapas de construção, o plano nacional chama de iniciativa estratégica. Então, a gente vai e faz adequação. Os senhores e senhoras poderão observar que a gente vai encontrar no texto do plano estadual os mesmos elementos que a gente tem no plano nacional. Serão outras iniciativas? Não, serão as iniciativas que já foram construídas. Até porque nós precisamos manter a coerência, porque, em razão do que foi construído em termos de estratégia. Observe que a gente trouxe aqui evidências dessa construção coletiva e, para além disso, toda a documentação ela só é publicada no Diário Oficial após a aprovação de todos os dirigentes. Então, o secretário, quando assina a portaria instituindo o plano estratégico, o comandante-geral aprovou, a delegada-geral aprovou, o comandante do Corpo de Bombeiros aprovou, a diretora do DPT também aprovou, e todos os dirigentes das unidades da secretaria da mesma forma fizeram. Então, a gente não seria possível fazer um plano estadual que fosse diferente de tudo que foi pactuado anteriormente. Então, nessa medida, a gente vai apresentar esse plano estadual, ele segue uma série de requisitos impostos pelo Ministério da Justiça, nesse contexto de buscar um alinhamento nacional entre os estados e a estratégia nacional. E ele está ainda em fase de análise. Nós cumprimos as primeiras etapas, então, no atual momento, ele está sendo avaliado uma nova versão pelo Ministério da Justiça, até que a gente tenha o parecer 100% de adesão ao Plano Nacional, que é o nosso objetivo, alcançar 100% de adesão do Plano Nacional. Então, por conta disso, nós estamos vindo de uma constituição de atendimento de uma série de demandas e requisitos impostos. E qual é a relevância especial que o Plano Estadual tem? Por ser um requisito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós, para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública, e aí para a Bahia estamos falando algo em torno de 40 milhões por ano, nós precisamos atender aos requisitos impostos pela União. Então, nessa perspectiva, nós não temos opção, não é uma opção não ter o plano, não é uma opção ter um plano que não atenda o Plano Nacional. Nós dependemos do alcance desse parâmetro para que a gente possa estar apto a receber o recurso do Fundo Nacional destinado ao Estado da Bahia, que, repito, algo em torno de 40 milhões. Bom, a dinâmica de elaboração é a mesma do plano estadual, do plano estratégico. Nós estávamos ao mesmo tempo, corrigindo, a gente tinha acabado de fazer a mobilização para a revisão do plano estratégico, quando recebemos a orientação de elaborar o plano estadual. Não tínhamos outra alternativa a não ser utilizar todo o material que tinha sido construído, não poderia ser diferente. Embora isso tenha sido pactuado com todos os envolvidos, não tinha como fugir disso. Imaginar você construir um novo plano sem considerar tudo que foi debatido, tudo que foi discutido, sem os grandes problemas sociais apresentados, não teria como. Então, nós aproveitamos todo o material, todo o diagnóstico, a matriz SWOT, os fatores críticos levantados, os portfólios definidos para o Planesp, para a elaboração do plano estadual. E aí, a gente traz algumas nuances que são um pouco distintas do Planesp, na medida do que eu já venho falando em termos de requisitos estabelecidos pelo Plano Nacional, que tem a finalidade de trazer, não vou dizer uma padronização, mas um alinhamento mínimo entre todos os estados. Então, entender que hoje todos os planos estaduais de segurança pública eles possuem uma aderência, nem que seja mínima, de coerência entre todos eles. É possível enxergar os mesmos elementos em todos os planos dos estados. Isso é algo que até então não existia. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Bom, para efeito de implementação, o plano estadual ele tem
a previsão de 10 anos, 2024, 2033, longo prazo, e está estruturado em 5 ciclos para implementação. Então, a cada ciclo, há uma revisão do que está posto para a definição das próximas ações no ciclo subsequente. Então, a lógica é muito parecida com a nossa do Planesp na medida dos nossos portfólios. A única diferença é que o nosso portfólio, anualmente, a gente faz a revisão do portfólio. E aqui a gente vai fazer a cada 2 anos, na medida em que a gente vai mudar o ciclo. Para efeito de indicadores e metas, o Plano Nacional, ele estabelece 13 metas. Para efeito do Plano Estadual, foi definido que todos os estados precisariam necessariamente trazer para os seus planos estaduais as mesmas metas do Plano Nacional. Então, aqui nós não temos muita opção no sentido de modificar. A gente pode até aumentar. Entretanto, para que a gente seja considerado aderente ao Plano Nacional, a gente precisaria acolher as 13 metas. E aí começa o nosso grande desafio em termos de plano estadual. O Plano Nacional, ele traz um recorte considerando a média e o equilíbrio entre todos os estados. É sabido que a Bahia vem passando por séria dificuldade em vários aspectos, e na segurança pública não é de maneira distinta, o que nos demanda um esforço muito maior do que o resto do país. Então, este tem sido o grande desafio, entender como a Bahia vai ter condição de pactuar metas que foram estabelecidas, por exemplo, para Sergipe. A mesma meta que Sergipe está adotando é a mesma que a Bahia tem que, em tese, tem que adotar. Então, nós estamos, inclusive, nessa fase de revisão, estimulando e provocando uma reflexão maior junto ao Ministério da Justiça nesse sentido, porque fica desequilibrado o nível de esforço entre os estados para atender a uma meta nacional na mesma medida, já que os problemas são distintos. Entretanto, enquanto a gente não tem uma mudança, e aí isso deve acontecer no cenário político, as tratativas específicas estão sendo adotadas, tanto pelo nosso secretário quanto pelo nosso governador, junto ao governo federal, para que questões como essa sejam revistas e outras também. Enquanto a gente não tem a sinalização distinta nesse lado, nessa esfera, a gente segue tecnicamente fazendo aquilo que está posto para os estados. Então, nessa perspectiva, a gente traz essas 13 metas, repito, em que a gente precisa replicar as metas do nacional. As metas que eu estou projetando aqui são as metas da primeira minuta que nós enviamos para o Ministério da Justiça. Isso foi realizado ano passado. As metas atuais, nós já pactuamos outras metas. Entretanto, eu não posso apresentar ainda, porque não foi publicado, porque não foi validado, porque ainda está no Ministério da Justiça, a gente está aguardando o parecer final dos analistas. Então, o que está publicado no Diário Oficial são essas metas. Em termos de conteúdo, não muda, são essas 13 metas. Então, nós estamos falando de homicídio, meta de lesão corporal, meta de latrocínio. Observe que, criminalmente, a gente trata na Bahia CVLI, que envolve esses 3 tipos penais. Para efeito do nacional e do estadual, eles são apartados. Então, a gente tem homicídio, lesão e latrocínio separados. Nós temos morte violenta de mulheres e não feminicídio. Isso se deve em razão da necessidade ainda de uma melhor qualificação dos dados relacionados a feminicídio. Entretanto, já recebendo a sinalização que possivelmente, final desse ano que vem, a gente vai precisar, a gente, entenda-se todos os estados, readequar para feminicídio, mas no início está sendo tratado como morte de mulheres. Entra também mortes no trânsito, e observe que aqui na Bahia o trânsito é responsabilidade do DETRAN, e o DETRAN não faz parte da segurança pública, é um órgão da SAEB. Vitimização de profissionais, suicídio de profissionais, furto e roubo de veículos, vagas no sistema prisional, quantitativo de presos em atividade laboral, e a meta 12, quantitativo de presos em atividades educacionais, meta 10, 11 e 12 de uma outra secretaria.
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Então, mais um grande desafio para esse plano, estabelecer um modelo de governança que abarque atores externos ao Sistema Estadual de Segurança Pública. E, por fim, meta 13, relacionada à atividade do Corpo de Bombeiros, número de edificações em conformidade à legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico. Então, aqui a gente já tem uma noção do grande desafio que nós temos para dar cabo do que está sendo pactuado. Para além das metas estabelecidas, os percentuais estabelecidos, que, repito, para a Bahia vai ser um esforço muito grande, nós ainda precisamos pactuar metas com outras unidades, com outras secretarias. Obviamente, isso tudo foi trabalhado através de representação de representantes, pessoas designadas por cada um daqueles órgãos. Isso vem sendo feito de maneira muito integrada, porque, ao final, o objetivo é um só para todo mundo, né? Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de todos do nosso Estado. Mas demanda um esforço, porque no dia a dia nós não temos esses órgãos conosco, para que a gente possa fazer, lembra aquela camada de monitoramento? A mobilização institucional através do gerenciamento de projetos e processos que a gente tem aqui na secretaria. Como a gente não tem essas unidades aqui dentro, a gente tem uma dificuldade maior para fazer isso lá nas outras unidades. Não que a gente não faça, não que a gente não consiga fazer, mas aí já é um esforço ainda maior de adaptação à nossa realidade de rotina de trabalho. Bom, o que eu falei em relação a iniciativas. Se os senhores e senhoras tiverem a oportunidade, em algum momento, de voltar lá no nosso mapa, vão poder identificar no plano estadual, tipo assim, se a gente abrir o plano estadual com o plano estratégico na mão, a gente consegue fazer a conexão entre os objetivos do mapa com as iniciativas estratégicas que estão no plano estadual. Então, observe esse primeiro, iniciativa 1, aperfeiçoar as práticas de gestão organizacional. Essa é uma iniciativa estratégica do plano estadual e é um objetivo estratégico do plano estratégico. Então, é entender que o que está aqui no plano estadual passou por todas aquelas outras etapas de construção, de avaliação, de reflexão, de conexão com fatores críticos, com definição de iniciativas. Este é o modelo do Plano Nacional, é um modelo que foi difundido para os estados. Então, a gente segue o modelo deles, fazendo, repito, a adaptação daquilo que nós já temos consolidado no estado para efeito de planos estratégicos na área de segurança pública. Então, para o plano estadual, nós temos 11 iniciativas estratégicas. E aqui, a grande diferença em relação ao nosso plano estratégico é que também precisamos ter iniciativas estratégicas para os nossos órgãos parceiros, a SEAP e o DETRAN. Então, nós temos aqui só um minuto. Aqui. Iniciativa 9, promover a melhoria contínua do sistema penitenciário com ênfase na racionalização de práticas operacionais e na modernização física e tecnológica das unidades prisionais. Nós não temos esse objetivo lá no plano estratégico, porque a gente não tem a SEAP dentro do Sistema Estadual de Segurança Pública. Aqui a gente tem, aqui a gente vai fazer toda a construção para conseguir avançar nesse contexto. Na mesma medida, iniciativa estratégica 11, promover ações de educação e conscientização para a redução dos sinistros de trânsito na Bahia. Mais um compromisso assumido do DETRAN, através do CETRAN, para com a segurança pública do Estado. Lembrando que é importante que a gente reforce, se a gente não consegue fazer a entrega desse plano estadual, se a gente não consegue fazer a entrega do valor, alcançar as metas, implementar o que está posto, a Bahia pode ser penalizada com a redução do recurso que ela tem para investimento. Então, é importante que os órgãos estejam sensibilizados a essa questão, em que pese muitas vezes a maior parte do recurso para que eles executem essas ações que eles estão se comprometendo não vai sair da segurança pública, vai sair das unidades dele. Entretanto, a gente não tem dificuldade nessa mobilização, porque, repito, o objetivo final é o mesmo para todos nós. Bom, governança do plano
estadual, do PESP, tá? Só para a gente reforçar. Planesp, Plano Estratégico, PESP, Plano Estadual. Observem que é a mesma. Nós já temos um modelo consolidado de monitoramento das ações de plano estratégico. O único elemento que nós temos aqui a mais, observe aqui junto ao CGE, que nós temos aqui 2 setinhas, 2 conexões para a SEAP e para o DETRAN, porque nós precisamos incluí-lo nesse contexto. Então, imaginar que em uma das reuniões do Comitê de Gestão Estratégica, em algum momento, na primeira parte da reunião ou na segunda parte, assim que está pensado, a gente vai ter a participação dessas 2 unidades de fora do sistema estadual de segurança pública, para que a gente possa, naquele momento, estar falando sobre as ações do plano estadual de segurança pública. Bom, essas são as informações que eu separei para compartilhar, até para não tomar 1 hora certinha o tempo. Eu sei que são muitas informações, eu tentei fazer um recorte bem objetivo, para que, a partir do que eu pude apresentar, a gente possa fazer efetivamente essa discussão, essa conversa, e até ouvir sugestões que a gente possa estar incorporando aqui em algum momento em que a gente vá fazer a revisão ou vá fazer a construção das próximas etapas da operacionalização desse planejamento. Agradeço a todos a atenção, a acolhida aqui nesse ambiente de discussão. Aqui é uma foto fardada, a Cida tá rindo. Para que vocês não estranhem quando me encontrem assim, porque no mesmo dia eu posso estar como eu estou falando, ou então eu posso estar fardada, e isso é bem comum aqui na nossa atividade. Tá? Esse é o meu contato, o meu e-mail e o telefone aqui da nossa diretoria à disposição para estreitar os laços. E eu queria finalizar falando a respeito, algumas palavras sobre o Bahia pela Paz. Só para esclarecer, o Bahia pela Paz é uma política de governo do Estado, direcionada de maneira transversal a várias áreas do Estado, da gestão pública, não apenas segurança pública. Nós não somos o coordenador, em que pese a gente tem assim esse histórico de o Pacto pela Vida, que eu tive a feliz oportunidade de trabalhar lá atrás, ele era conduzido pela Secretaria de Segurança Pública. Na verdade, nós éramos mais um ator, porque ele tinha um núcleo de gestão, ele tinha um comitê de gestão específico, da mesma forma, melhor dizendo, de uma maneira mais aprimorada, o Bahia pela Paz traz essa perspectiva. Quem conduz, quem lidera o Bahia pela Paz é a SJDH. As outras secretarias estão de maneira subsidiária ao tema que está sendo tratado dentro desse grande problema. Então, só para contextualizar, quando a gente precisa falar do Bahia pela Paz na segurança pública, a gente pede a participação de alguém do SJDH, para que eles, com propriedade e com a visão 360 do programa, possa enriquecer com mais detalhe a fala relacionada a esse programa. Então, quando a gente conversou, a gente que ouviu sobre Bahia pela Paz, eu sugeri justamente a procura da SJDH nessa perspectiva, porque se a gente for apresentar, a gente vai dar um recorte reduzido do que é o programa, considerando que ele é muito mais amplo do que apenas as ações de segurança pública. Então, foi nessa medida que a gente sugeriu que ele seja tratado efetivamente com o órgão que está conduzindo todas as ações, fazendo a mediação, que é a SJDH. Tá? Por fim, deixar a nossa mensagem aqui da Superintendência de Gestão, em primeiro lugar, pessoas. Quer sejam as pessoas dentro da secretaria, os nossos profissionais, quer sejam as pessoas fora da secretaria, que são as pessoas mesmo, que somos nós quando estamos nas ruas, nos espaços públicos, em nossos lares, em nossas residências, e tudo que a gente faz é para entregar valor para essas pessoas. É o olhar de quem está fora da segurança pública que a gente busca diuturnamente trazer para o nosso planejamento, a definição da nossa estratégia, a nossa execução da estratégia. Então, agradeço a todos, mais uma vez, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do que a gente faz aqui, da nossa luta diária de segurança pública. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Major Tatiana, pela sua participação, por
preparar essa apresentação para a gente, por trazer esse conhecimento, que é importante aqui para o nosso debate, né? Nós estamos tentando entender a segurança pública do Estado, assim, com diversos olhares, e a gestão do CANESP como do PESP, né? É muito importante a gente entender, saber como funciona, porque muitas vezes a gente vai vendo as questões da violência, aumento da violência e as ações que estão sendo tomadas, mas a gente não entende como elas são feitas, como elas são geridas. E a gente viu agora que a SSP está bem preparada e bem articulada, né, na conta do nosso Estado. Então, assim, eu vou abrir agora aqui para perguntas, quem quiser levantar a mão. Acho que Cida já está aqui com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para Cida. Oi, Tati, é um prazer, viu? Sempre te Oi, ouvir Cida. com a sua competência, com a sua contribuição para a segurança pública, é impressionante. Eu me lembro da segurança pública quando eu entrei no Estado, que eu fui para ela. Eu lembro que naquela época a gente não conseguia nem executar o que o governo federal tinha separado para a Bahia. E hoje eu percebo, hoje a gente tem até um fundo nacional, a gente tem um volume de recursos fabuloso e que eu sei que vocês conseguem executar pela competência de vocês. Mas eu tenho duas curiosidades, viu, Tati? É curiosidade mesmo. No Brasil todo, não sei se você pode me informar isso, no Brasil todo está sempre separado o sistema penitenciário da segurança pública. E outra segunda pergunta é: ainda existe no Brasil a polícia judiciária ou a polícia civil responsável ainda pelo encarceramento? Existe ainda alguma delegacia responsável por isso? Como é que é esse processo? É curiosidade, viu, Tati, que eu não tenho mais essas informações. E aí eu gostaria de saber. Certo. Cida, é um prazer estar aqui com você. A gente que eu já tive a oportunidade de estar ombreada com você naquela fase do Pacto pela Vida e um desafio enorme, muito grande. E digo a você, eu tenho 27 anos de Estado. Estou caminhando para a reserva, a gente chama de reserva, né? Aposentadoria. E dá orgulho de ver o quanto a gente avançou nos últimos anos. Então, essa é a realidade que você falou da gente devolver recursos, tivemos essa fase. Hoje, graças ao empenho, repito, das pessoas, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas envolvidas nesse contexto, a gente executa não 100%, a gente executa 120%, porque até o dinheiro que fica lá rendendo na conta, a gente pede autorização para gastar. Tá? É uma luta, é um aprimoramento constante, uma dedicação desses profissionais. E que bom que a gente consegue ver o resultado, a gente consegue ver toda a entrega que vem sendo feita. Em que pese, o trabalho de gestão é um trabalho, digamos assim, que não é visível, é oculto. Né? Essa camada de gestão, a população não sabe que existe. É natural, ela vai medir a segurança pelo que ela está vendo na ponta. E uma pena que ela não tenha as informações do quanto a gente vem, digamos assim, avançando e amadurecendo. Os nossos índices estão elevados? Sim, essa é uma perspectiva, a gente não nega isso. A questão vai ver o quanto a gente reduziu, o percentual de redução para chegar no que hoje ainda está alto. Então, é só um desabafo aqui também, como você sempre traz para a gente a importância da gente ressaltar aquilo que a gente faz de positivo. Bom, em relação à sua curiosidade, eu vou trazer informação não técnica, como pesquisadora que eu sou também da área de segurança pública. A gente encontra alguns modelos pelos estados. A gente tem modelo em que a gente tem uma Secretaria de Defesa Social, e aí a gente tem segurança pública, a gente tem SEAP dentro também. Não é uma Secretaria de Segurança Pública, a gente tem as áreas afins da defesa social dentro de uma única secretaria. A gente tem estados que é separado, como a gente está falando aqui, a gente tem estado que a segurança pública é separada, é dividida, a gente tem uma Secretaria de Segurança Pública, uma Secretaria da Polícia Militar, uma Secretaria da Polícia Civil, uma secretaria do bombeiro, uma secretaria de polícia técnica. Então, na verdade, uma grande tendência, digamos assim, é a gente encontrar
organismos de governança em que há uma definição conjunta. Tá? A gente vai encontrar comitês que vão envolver esses atores em prol das discussões do Estado, entre elas segurança pública. Isso é o mais relevante, que isso efetivamente aconteça. Como vocês observaram, em que pese a gente não tenha SEAP nem o DETRAN dentro da secretaria, a gente conseguiu mobilizar as forças para fazer a pactuação que a gente precisava. Então, assim, eu particularmente não consigo lhe dizer o que é melhor ou o que é pior. Eu sei da minha experiência aqui do estado da Bahia, a nossa experiência, entendo pontos positivos e pontos a serem melhorados, entretanto, para mim, enquanto pesquisadora, o mais relevante é que a gente consiga ter um ambiente de discussão, de pactuação, de apoio, de suporte mútuo. Se isso existir, independente da estrutura, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Em relação à Polícia Civil, é uma dor deles aqui na Bahia, ter se livrado desse aspecto de fazer guarda de preso, porque não é missão deles, efetivamente. Então, até onde a minha vista alcança do contato dessas camadas de gestão daqui da Bahia e de outros estados, alguns anos para cá, houve um movimento nacional para que isso fosse fortalecido nos estados. A Polícia Civil de todos os estados, ela fazem parte de um grande projeto de mobilização nacional, de alcance de premissas comuns a todos os estados, e uma delas é justamente essa questão de não estar fazendo guarda de preso. Então, isso é algo que é monitorado na Bahia para que não se repita mais e a gente não consiga voltar, a gente não precise retornar a um estado passado em que a gente tinha uma situação periclitante em relação a presos em delegacia. Repito, eu estou falando enquanto pesquisadora, eu não sou técnica da área, mas do que eu já pesquisei e do que eu tenho contato diariamente, eu tenho essas informações. Não sei se eu respondo a contento, mas divido o pouco que eu sei em relação a isso. Sim, foi a contento, Tati. Muito obrigada. Eu só queria saber mais uma coisinha. Como é que se dá essa relação de gestão tão positiva que a Secretaria de Segurança tem com a base da segurança pública, quem está lá na ponta, quem está no dia a dia, eles percebem esse avanço da segurança pública, esse sentido de gestão. Como é que ocorre isso dentro das polícias, por exemplo, e também do Departamento de Polícia Técnica? Pronto, vamos lá. É minha Se a gente, última pergunta. por mim não, por mim fique à vontade. Vamos lá. Partindo de uma reflexão enquanto uma organização, enquanto uma empresa, o natural é que o chão de fábrica não faça parte desse movimento no nível estratégico, até porque cada etapa, cada estrutura, seja ela o modelo que for, ela tem as suas responsabilidades e funcionalidades bem definidas. Então, é natural que o contato de quem está na base com toda essa camada, ela seja limitado na medida em que ela tem acesso a determinados instrumentos. Então, por exemplo, em um processo de comunicação da estratégia, que a gente bem participou isso no Pacto pela Vida, a gente tem que levar o mapa estratégico para a ponta, a gente tem que apresentar o portfólio para a ponta. Na fase de construção do plano estratégico, a gente abre um formulário eletrônico e convida a todos os integrantes da segurança pública a apresentarem propostas. Eu não falei sobre isso, mas a gente fez na elaboração. A gente cria um formulário, coloca no site e estimula que as pessoas, os profissionais participem. Então, esse é um aspecto. Quando a gente vai para o nosso modelo hoje, para reforçar essa estratégia de levar a comunicação a quem está na ponta, a gente tem a força dos escritórios de projetos e processos. Em que momento? No momento da elaboração lá da ação, da iniciativa, do gerenciamento, da entrega do que foi estabelecido, na elaboração de um processo estratégico. Então, são oportunidades em que a camada técnica vai a quem está no operacional, para fazer a implantação ou para fazer o que a gente chama aqui de sensibilização. Explicar o que é aquilo, qual é a conexão, de onde é que está vindo. Vocês devem acompanhar muito a questão, o nosso secretário ele fala muito da estratégia dos 3 Is. Já ouviram falar? Segurança pública é baseada em 3 Is: inteligência,
investimento e... Deixa eu ver o pessoal que está comigo aí. Minha equipe, me ajuda aí. Integração. Ah, Integração. não, mas aí quem falou foi o Alex, não foi? Foi da minha equipe? Foi Alex ou Jadson? Foi Jadson. Obrigada, professor. Ah, muito bom, Vanessa. Muito bem, Vanessa botou aí no chat. Estratégia, integração e investimento. Então, assim, mas tá, Vanessa, a gente coloca mais 2 aqui na camada da gestão. Diga aí, Vanessa, qual é? Vá, bote, Vanessa, porque é a área dela. Quais são os outros 2 Is, Vanessa? Instrução e inovação. Vanessa é a nossa responsável pelo desenvolvimento institucional, nossa futura diretora da UCS-CESP. Nós estamos implantando a Universidade Corporativa do Servidor aqui na Segurança Pública. E Vanessa é responsável por todo esse movimento. Então, é a parte de capacitação com ela. Então, nessas oportunidades, a gente busca isso, Cida, levar quem está na ponta essas informações através de instrumentos de comunicação e no dia a dia, na construção. Então, se você me perguntar, Tati, você tem um plano de comunicação? Existe? Nós não temos fôlego para fazer isso, infelizmente. Nós não temos braço para fazer um plano de endomarketing da forma que deveria ser feita. Né? E a gente sabe o quanto o Vygotsky fala em relação a isso. Você quer mudar o comportamento do humano, do adulto, explica ele o sentido da coisa. A gente busca dar esse sentido nas reuniões de monitoramento, de controle, de construção, de elaboração, porque a gente não tem, infelizmente, condição de estar totalmente dedicado a uma série de ações de endomarketing para levar da maneira que deveria, da maneira mais acertada, a estratégia a quem está na ponta. Então, essa é a nossa realidade, o nosso cenário. Agora eu passo a fala para Alex ou Jadson, que está com a mão levantada. Major, parabéns aí pela apresentação, extremamente didática, rápida, pontual. É um prazer sempre ouvir suas colocações. Professor. E eu, na verdade, fiquei com 2 dúvidas, né, pontuais. Sempre a gente conversava assim, sobre o que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia tem feito. Isso deve ser divulgado de forma mais intensa, né? Quando eu digo isso, eu digo, né, em termos de produção mesmo, né? O que a Secretaria de Segurança Pública ela tem feito para que isso chegue na população como um todo. A gente observa que, por exemplo, quando são esses indicadores de criminalidade que são acompanhados nacionalmente, que são comparativos para o Estado, mesmo que a Bahia faça um esforço muito grande na redução de mortes violentas, que a gente tem observado isso, né, uma queda constante nos últimos anos, mesmo que o Estado, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil tenha melhorado em todos os seus níveis de desempenho, a situação do Estado ainda é um pouco delicada comparada a outros estados, e a mídia, a população sempre se frisa nesses detalhes, né, sempre se frisa nesse número absoluto, sempre se frisa nessa taxa, desconsiderando todo o esforço, todo o empenho que tem sido feito para a redução dessas taxas, desses índices de criminalidade e violência como um todo. Aí eu fiquei com 2 dúvidas. Primeiro, é sobre essa meta, né, de 18 homicídios até 2023. Hoje, com a taxa em torno de 34, realmente é uma, como eu posso dizer, um esforço hercúleo você reduzir praticamente pela metade a taxa de homicídios nesse período, né? Considerando toda a questão atual do cenário da criminalidade e violência no estado da Bahia, a atuação das facções criminosas, a disputa entre elas, eu particularmente acho uma meta muito ambiciosa e eu sei que, como, né, a Major colocou de forma muito pontual, isso não veio da Secretaria de Segurança Pública, foi definido externamente como uma meta que a Bahia deve alcançar. A minha pergunta é, existe algum tipo de pactuação, a Secretaria de Segurança Pública, a SEAP, está conversando diretamente com o Ministério da Justiça, com a Senasp, para reavaliar esse número, né, considerando que são 9 anos de prazo, existe algum tipo de possibilidade de negociação para que essa meta seja ajustada a algo mais factível para a realidade do Estado? A outra dúvida que eu tenho é sobre... eu sei que, na verdade, a Major já falou isso recentemente, mas eu queria que fosse... Falou recentemente não, né? Falou de forma muito pontual no momento que nós estávamos conversando. Sobre a questão das câmaras corporais, né, no estado da Bahia.
havia feito uma discussão sobre a avaliação de políticas. Nós estávamos, na verdade, em uma conversa sobre a avaliação de políticas públicas. E uma demanda que tem sido, que eu vejo muito na população e algumas pessoas, né, no nível de instrução maior, é a discussão sobre os possíveis impactos positivos das câmeras corporais né, em policiais, em ações da Polícia Militar, Polícia Civil, o que é que seja. Eu queria que a senhora me dissesse assim para a gente, mais ou menos, como é que está esse atual panorama. Na época, quando a gente teve essa conversa, a senhora fez isso muito de forma pontual. Mas por que eu destaco que é importante? É porque parece que o Estado da Bahia não está atento a isso, né? As pessoas de fora, que não acompanham a segurança pública, não observam o trabalho que é feito por trás, elas acreditam que a segurança pública da Bahia não tem interesse nisso, que não é verdade. Aí eu queria que a senhora fizesse, na verdade, de forma pontual, para a gente aqui, como é que está esse mecanismo. Essas perguntas são justamente para clarear que, na verdade, a segurança pública na Bahia tem sido feita. Diversas atividades, trabalhos, têm sido feito, os indicadores têm reduzido consideravelmente durante os últimos anos, e isso precisa ficar pautado, isso precisa ficar divulgado para a população. Então, essas perguntas, elas giram nesse contexto. Obrigado aí, Major. Bom, vamos lá. Em relação à meta, como eu disse, professor, o senhor foi até modesto em dizer que é difícil, porque se a gente for analisar tecnicamente é impossível. Os números, a estatística, não permite que a gente assuma uma meta tão desafiadora como o que está posto no nacional. Obviamente, a gente não ficou de braços cruzados, a gente vem num diálogo com Brasília desde o início da elaboração, no sentido de que não é viável para o estado da Bahia. Entretanto, nós temos que cumprir alguns requisitos, porque a gente não pode ser penalizado sem receber 40 milhões de reais para investimento no estado, para a área de segurança pública, por não atender em sua plenitude um plano estadual. Isso não significa dizer que a gente não vá para o embate político, como eu falei, na esfera política, obviamente calçado em análises técnicas, que é o que nós fazemos desde então. Até que a gente provoque o que nós estamos na expectativa, só para compartilhar um pouco mais, para que os senhores tenham uma clareza ainda maior. Os estados estão sendo cobrados por requisitos estabelecidos em uma portaria do Ministério da Justiça para atendimento de um parâmetro de um plano nacional da época de Bolsonaro. É uma portaria da gestão passada. O plano nacional vigente é um plano da gestão passada. Ele está em revisão. Entretanto, não foi suspensa a cobrança dos estaduais. Os senhores podem estar pensando, então a gente vai ter que rever o plano estadual assim que um novo nacional sair? Isso, estamos falando disso. Estamos falando de metas pactuadas no governo Bolsonaro que estão sendo cobradas ainda hoje e que um plano nacional está sendo revisto. Então, só por isso aí a gente já tinha condição de solicitar uma revisão do que está sendo feito. Isso está sendo feito. Como eu disse, existe aquela camada técnica, que é a parte que me cabe, é onde eu tenho condição de trabalhar, e existe a esfera política, em qualquer unidade de gestão pública. E não se enganem, essa luta está sendo travada há mais de um ano nessa perspectiva. Então, agora, recentemente, nós estamos finalizando uma nova nota técnica sobre esses aspectos para remessa ao Ministério da Justiça e audiência do nosso secretário com o ministro da Justiça e Segurança Pública. A gente está apostando na sensibilidade para a questão, diante do que a gente já falou, o Estado da Bahia não pode ficar sem esse investimento, e é um contrassenso dizer que a União vai ajudar os estados, sendo que a Bahia, que mais precisa, não teria esse aporte. A gente tem certeza que isso não vai acontecer, é só uma questão mesmo de alinhamento entre esses atores políticos para que a gente possa avançar de maneira mais tranquila, no sentido de estarmos conscientes do nosso desafio e não assumir um compromisso que efetivamente a gente sabe que não vai ter condição de atingir. Então, tudo que pode ser feito está sendo feito e, repito, não é de 30 dias atrás, a gente vai completar um ano nessa batalha, nessa luta, e a evidência que a gente tem disso é que o nosso não foi reprovado,
e também não foi aprovado, é sinal de que o diálogo está aberto e a gente está conseguindo avançar, acredito eu que agora para a fase final já em relação a isso. E aí eu já adianto, não se surpreendam se a gente publicar ainda esse ano um novo plano, agora com essas metas do Nacional, mesmo com os 16%, professor, e aguardem que em janeiro, fevereiro, a gente vai publicar uma nova versão. É possível que a gente faça isso. Eu não posso afirmar agora, mas apresento como uma possibilidade, para que a gente possa, a partir de uma nova portaria, que são as informações que nós temos, a portaria está sendo revista, o Plano Nacional está sendo revisto, tão certo assim que feminicídio vai entrar e vai sair morte de mulher. Então, a gente fica nessa posição de fazer essas tratativas técnicas, a gente esgotou todos os argumentos técnicos que nós temos e agora a gente vai reforçar ainda mais as tratativas no ambiente político através do nosso secretário. Daí, obviamente, eu me avoro a dizer, nosso secretário, nosso governador do estado também, que graças a Deus nós temos um alinhamento estratégico nas duas esferas, Estado e município, Estado e União, que nos permite inferir e termos êxito nessa discussão aí, num curto espaço de tempo. Nós estamos com expectativa boa diante desse cenário aí, para que a gente possa fazer algo que seja factível para a Bahia, porque 16 realmente não é, a gente não pode assumir 16, seria leviano da nossa parte. Tá? Então, a luta continua, não vencemos ainda essa batalha, mas continuamos firmes no fronte, como a gente fala aqui. Em relação às câmaras corporais, eu agradeço ao senhor por ter tocado nesse assunto, por ter abordado a questão das câmaras, porque a nossa diretoria é um dos responsáveis pela implantação das câmaras corporais. A gente vem com esse trabalho de implantação desse processo de uso das câmaras desde o ano passado. Nós estamos com a previsão de 3.300 câmaras para o estado da Bahia, e nós já temos um grande percentual de câmaras em utilização. Nós estamos em implantação efetivamente desde maio desse ano. E aí eu já adianto, a gente vem fazendo todo um trabalho de gestão de processos, acompanhando essa implantação. Então, quando a gente analisa os dados de produtividade das unidades que estão utilizadas, a gente não teve uma variação substancial. A gente pode até afirmar que a gente manteve a média de produtividade, então nem diminuiu nem aumentou. Em relação à CVLI também a gente não teve nenhum impacto que nos permite inferir que foi decorrente do uso das câmeras. E aí, só para contextualizar, nós temos, deixa eu contar aqui, porque senão eu colocaria na apresentação, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades na capital do estado usando câmeras corporais. Então, nós temos, por exemplo, Batalhão Rodoviário Capital, temos Centro Histórico, temos Lauro de Freitas, Pernambués, São Cristóvão, Pirajá, Tancredo Neves, Liberdade, Candeias, RMS, Candeias, Itapuã, Boca do Rio, Barra Graça, Pituba e São Cristóvão. Já falei São Cristóvão. Próximas unidades, Corpo do Bombeiro, nós temos unidade do Corpo do Bombeiro a usar câmeras, só não estão usando porque a Bahia solicitou à empresa que fornece as câmeras, o serviço da câmara, que fizesse uma adequação no suporte das câmeras. Então, o estado da Bahia é o primeiro estado em que as 4 forças vão utilizar câmaras corporais, nenhum outro estado do país usa câmara corporal nas 4 instituições. Inclusive, nós precisamos estabelecer um modelo de governança específico para a Bahia, na área de segurança, para gerenciamento das câmaras corporais, e aí eu tenho orgulho de dizer que o nosso modelo foi apresentado semana passada em Brasília para todos os estados, e foi apontado como um modelo de governança modelo para os estados se basearem na implementação nos seus estados, porque a grande diferença a gente tem, quando pensa em câmaras corporais, o estado de São Paulo. São Paulo tem mais de 10.000 câmaras operando ao longo dos últimos anos. Entretanto, só quem usa a câmara em São Paulo é a PM, é a PEMESP. Então, as 10.000 câmaras de São Paulo estão na PEMESP.
Na Bahia, nós temos na PM, nós temos nas equipes de perícia externa do DPT e nós temos na coordenação de operações de polícia judiciária da Polícia Civil. E, como eu disse, o bombeiro usando, assim que a gente tenha esse novo suporte para o uso das câmaras que a própria empresa está providenciando. Em linhas gerais, em termos de câmara, a gente tem fases de implementação, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nós estamos caminhando agora para a terceira fase. A nossa perspectiva é captar 100% ao próximo disso com câmera corporal. O objetivo do uso da câmera corporal é que ela seja utilizada como instrumento de proteção individual para o policial, que possa gravar a relação dele de atendimento com o público, e nessa perspectiva, a premissa de uso das câmeras é aquelas unidades que mais atendem a população, então foi feito um estudo, a partir do volume de ocorrência de 2023, e aquelas unidades que mais atenderam ocorrências foram as primeiras a receberem as câmeras corporais. Então, essa é a premissa da Bahia. Eu tenho uma palestra pronta de câmera corporal, que dura mais ou menos 30 a 45 minutos. A gente pode programar uma outra oportunidade se for de interesse de todos. Aí eu posso apresentar quais são o modelo de governança, a gente pode falar sobre os procedimentos operacionais padrão, então todas as instituições, é requisito para usar a Câmara ter o procedimento validado e publicado, tem toda uma estrutura de gerenciamento dos recursos gerados pelas câmeras, que não é só áudio, que não é só vídeo. O mais fácil de utilizar a câmera é colocar ela no uniforme do policial e sair para trabalhar. O mais difícil e complexo é fazer a gestão do que é gerado a partir das imagens da câmera, porque a gente tem o que a gente fala de cadeia de custódia. Lembra que eu falei na apresentação do Planesp? Implantação das centrais de custódia de vestígios? Pronto, então, o áudio de uma gravação pode se tornar um vestígio, o vídeo pode se tornar um vestígio, e o próprio logon, o login, o logoff, ou seja, o registro do nome do usuário que acessou, que não é nem áudio nem vídeo, é um documento, pode ser considerado um vestígio relacionado a um tipo penal. Então, existe uma série de ações que precisam ser consideradas para fazer o manuseio de todos esses materiais, de todas essas informações, melhor dizendo. Então, nesse contexto, a gente ainda teve o aporte de 200 câmeras no Ministério da Justiça. A Bahia recebeu 200 câmeras cedidas pelo Ministério da Justiça para implantação no nosso estado, e também fomos escolhidos para a realização de uma pesquisa científica. Através dessa parceria que a gente tem com o Ministério, foi contratado pesquisadores internacionais que estão acompanhando a implantação dessas 200 câmaras aqui na Bahia. Desde o início, eu estou falando isso desde o ano passado, isso está acontecendo desde o ano passado, para fazer um estudo científico, apresentar ao final do trabalho, um estudo científico sobre os impactos do uso da câmara antes da utilização da câmara e após a utilização da câmara. São pesquisadores da Universidade de Londres que estão acompanhando aqui a realização e conduzindo toda essa pesquisa científica aqui no estado da Bahia para efeito de avaliação dessa política pública, tanto anti-estanque quanto pós-estanque também. Então, nessa perspectiva, a gente tem esse lastro de construção junto do Ministério da Justiça com essas 200 câmaras. As outras câmaras são nossas, adquiridas pelo Estado, a gente não compra a câmara, é importante, na oportunidade, reforçar isso, a gente contrata o serviço. Então, essa é a melhor forma de uso de câmera corporal. Então, a gente não tem necessidade de se preocupar com o aparelho, de trocar, de manutenção, porque a gente contrata o serviço. A câmera quebrou, a empresa tem que substituir. Para além disso, a gente tem uma série de nuances sobre o funcionamento da câmara que a gente pode em outro momento, porque se deixar eu vou até umas 18 horas falando aqui, detalhando sobre esse projeto de inovação que é o uso das câmeras corporais. Professor, eu não sei se eu atendi na totalidade a pergunta do senhor em relação a câmeras corporais. Tem a ver com isso? Alguma informação específica? Atendeu, mas foi bem pontual. A gente já tinha, né, tido uma conversa preliminar, eu tinha tido uma noção, e aí foi bom que agora alguns pontos que a gente não tinha conversado da última vez ficaram mais claros para mim. Parabéns aí, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. São quantas câmeras no total já funcionando?
Espera aí, Cida, que você me apertou sem me abraçar. Deixa eu buscar esse dado exato que eu tenho aqui. Só um minuto. A gente tem mais de 400 câmeras já funcionando. Paulo, se você estiver me ouvindo, acompanhando a gente, jogar aqui para mim. Tem naquela apresentação que a gente fez para o governador. É a pesca, onde é que está? Pronto. A gente tem, porque eu tenho os dados aqui fracionados, eu não tenho o volume total, que eu acho que é o que interessa, né, essa pergunta numa visão global em relação a câmaras corporais. Bora ver quem... Alguma outra pergunta enquanto a gente consegue a trazer gente tem esses até dados? interesse, viu, Tatiana, de depois marcar essa conversa sobre câmeras, informações. Pronto. Aí a gente conversa, dê uma data. Não sei se mais alguém tem pergunta. Você levanta a mão. A gente já está caminhando aqui para o fim da nossa rodada, né, hoje. Nosso diretor aqui, a nossa diretoria aqui de estudos, Edgar Porto, ele tem uma pergunta para fazer. Se ele puder ir fazendo enquanto você procura informação. Então, Edgar? Achei aqui. Achou? Sim. Achei. Nós temos 170 câmaras do Ministério da Justiça das 200 em operação, as 30 restantes estão na Polícia Civil e no DPT aguardando só a aprovação do POP para poder ser executada a previsão de uso a partir da semana que vem, nessas outras 2 unidades, instituições, melhor dizendo, e apresentada nas unidades do contrato da PM, ou do contrato da SSP, nós já temos 1.100 unidades de câmaras corporais espalhadas nas unidades. Pronto. Então, eu passo a fala para Edgar. Boa tarde, Major Tatiana. Primeiro, queria dizer que sua exposição é muito clara, você tem uma forma de falar, de expor muito objetiva e até, digamos assim, tem uma capacidade de convencimento muito grande daquilo que você está pensando. Obrigada, professor. Deixa eu dizer, eu estava numa atividade fora e cheguei um pouquinho atrasado, portanto, me desculpe se a minha pergunta é extemporânea. Se você já comentou, se a senhora já comentou. Sem problemas. Viu? É o seguinte, nós temos enfrentado essa discussão da questão da violência, num sentido mais geral, e nós aqui ficamos muito assim alarmados com o quadro, digamos, da questão do descontrole das armas e da questão do narcotráfico em todo o Brasil. Entrevistamos um professor do Pará, que ele nos deu um quadro muito sério da entrada de armas por todos os rios e córregos, enfim, uma coisa dificílima de ser controlada. E a complexidade da gestão dessa questão de armas e narcotráfico, as duas coisas associadas, em função da necessidade de uma interação entre as instâncias de governo federal, estadual e até municipal. A gente está perdendo longe essa briga, ou eu te perguntaria, o que é que falta para que a gente venha a ter uma integração maior dessas instâncias, um modelo de gestão que a gente possa trabalhar juntos para enfrentar essa questão? Desculpe se eu fiz uma pergunta inconsequente, mas isso é o que está me afligindo muito. Obrigado. Pronto, vamos lá. Aline, se a gente quiser marcar um outro momento para falar sobre política de segurança pública, essa é a minha área, tanto a minha dissertação no mestrado quanto a minha tese no doutorado versa sobre política de segurança pública. Eu estou falando isso, professor, porque eu também agradeço, porque essa é uma área que eu estudo, professor Jadson, que está aí
recentemente esteve conosco em um mestrado que a gente está fazendo em segurança pública, e aproveito aqui para parabenizar e elogiar, que professor excelente, marcou a nossa turma aqui na frente de todos, tá? Professor Jadson deixou muita saudade com a turma, viu, professor? Fala aqui em nome da turma, minha avó era dizer, porque o comentário é esse. O quanto o senhor entregou para nós durante as nossas aulas, os nossos encontros. Então, falar sobre a questão da segurança pública, especialmente entender esse cenário atualmente, professor, como o senhor trouxe. A gente não pode mais argumentar em relação à pobreza, à questão social, impacta diretamente na violência, impacta diretamente na segurança pública, porque esse é um discurso já ultrapassado. A gente precisa encontrar argumentos que sustentem uma reflexão aprofundada sobre a questão. E, para que isso aconteça, necessariamente a gente precisa encarar a questão do narcotráfico. O avanço das facções criminosas no país, e na Bahia não seria diferente, nos últimos anos. E aí a gente precisa entender uma série de outros elementos relacionados a isso, desde a facilitação do uso o armamento em si, e aí eu estou me referindo especificamente a armamento não controlado, que é o que a gente lida na nossa atividade policial. Eu estou falando da facilidade de acesso às drogas, porque não podemos perder de vista isso. O tráfico existe porque existe quem consome e existe quem vende. A economia da violência, a gente precisa encarar isso de frente também, entre outros tipos penais, e entender que enfrentar esse problema perpassa necessariamente pelo que a gente acabou de conversar aqui desde o início. Integração dos atores responsáveis dentro da área da segurança pública, transversalidade entre as outras áreas afetas à questão da segurança pública e que podem impactar positivamente na nossa questão, a perspectiva de investimento não só na manutenção do que já é obrigatório, eu estou falando de armamento e de tiro, de arma, de tiro, de porrada, de bomba, de instrução, isso é a nossa forma, digamos assim, é uma das nossas formas de atuação, mas eu me refiro a investimento em outras estratégias, em segurança pública baseada em evidências e inteligência. Eu estou falando de investimento em capacitação. Nós estamos com um edital, um contrato com a UFBA para mais uma turma de mestrado em segurança pública. Isso está acontecendo. Então, quando o senhor me pergunta o que é que está faltando para que a gente avance nisso, quando a gente olha para grandes modelos de enfrentamento ao crime, à violência, à segurança pública em outros estados, em outros países, a gente encontra semelhança aqui. Hoje a gente pode dizer que o que está faltando é a gente avançar mais, a gente avançar no tempo para conseguir colher os resultados do que a gente está plantando agora. A gente não vem de uma situação crítica do país de 5 anos atrás, a gente está falando de muito tempo. A gente não consegue mudar um cenário desse, eu abro um parêntese aqui, eu me refiro a fatos, às questões que nós estamos nos debruçando hoje em dia. Pensar em solução, a gente precisa se apartar um pouco, aí eu estou falando do senso comum de que a gente prender bandido resolve, fazer blitz resolve, isso tem um papel de contribuição, obviamente, mas quando a gente pensa em políticas de segurança pública, a gente tem que pensar no médio e no longo prazo. Então, eu sou um fruto de uma política pública do Pacto pela Vida. Eu fiz um mestrado pela UFBA em segurança pública. Então, hoje eu estou entregando o estudo daquilo que eu me propus a aprender e a descobrir, a pesquisar num mestrado que foi pensado lá atrás e que eu tive a oportunidade de participar. Então, hoje eu sou um exemplo nesse sentido de que o Estado está colhendo o fruto do que ele investiu no investimento em capacitação, na medida que uma profissional que fez um mestrado contratado por ele hoje está trabalhando na elaboração de políticas públicas. Então, assim, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer e nós estamos no caminho. Eu não duvido que os indicadores que hoje não são tão alarmantes do ponto de vista da opinião pública, eles não comecem a trazer projeções ainda maiores num médio e longo espaço de tempo, porque as evidências vão vir. A gente está falando de construções que são feitas, especialmente agora com Bahia pela Paz, porque como a gente vem falando da complexidade da segurança pública, não basta só enfrentar as facções.
Não basta só prender, não basta só aquelas atividades mais associadas à segurança. Precisa ter um lastro de investimento na juventude, que é outro aspecto importante, quando a gente pensa em política pública de segurança pública. O investimento nos jovens que estão sendo cooptados por tráfico de droga, que estão sem emprego muitas vezes, ou que largam o emprego porque ganham mais R$ 400 por hora para fazer a vigilância ali do beco da viela do lugar que ele mora. Então, existe um movimento, existem pessoas qualificadas, profissionais sérios, dedicados a fazer essa reflexão e a construção e a propositura de políticas nesse nível, no nível que não deve a nenhum outro estado, no nível que não deve a nenhum outro país. Então, eu digo sem sombra de dúvida, é questão da gente avançar mais, porque a gente está fazendo essa pactuação, construindo essa política transversal, né, de maneira transversal com outras secretarias, estamos trazendo agentes sociais fora do ambiente da gestão pública para fazer parte desse contexto, estamos fortalecendo as nossas instituições do ponto de vista do que nos cabe, construção, com investimento em recursos, com modernização dos nossos equipamentos, são mais de 300 unidades inauguradas. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que isso tudo vai dar resultado, ainda maior do que o que a gente já vem tendo. A Bahia, em razão do grande desafio que tem diante desse contexto, ela grandiosamente também se mobiliza para enfrentar suas dificuldades. Então, assim, se a gente quiser falar mais sobre isso, para não tomar o tempo, a gente pode abrir uma mesa para falar sobre política pública, aí a gente pode se debruçar e fazer análises mais em relação a esse cenário, especificamente para a segurança pública dos últimos anos, o que vem sendo feito, a questão dessas ações que eu estou trazendo, que podem ser evidenciadas, união de forças através da integração de agentes públicos, de sociedade não organizada, investimento em capacitação, não só dentro da segurança, como também nessa camada de juventude, que é o perfil das vítimas e dos autores que estão sendo identificados e relacionados à criminalidade, as ações de combate à parte econômica, a economia do crime. Então, o que é que a gente está fazendo para a economia? A gente tem ação voltada a essa área também. Então, assim, eu posso me preparar, estruturar todas essas informações e a gente abre um novo debate sobre esse assunto, se for de interesse. Ou talvez até a gente pode trazer outros profissionais daqui da secretaria que tem até, digamos assim, uma condição de trazer informação de uma maneira até mais diferente do que eu trago aqui. Não sei se eu respondi, entretanto, o sentido foi esse. Ótimo, respondeu muito bem e gerou na gente uma expectativa muito positiva para a gente voltar a conversar sobre isso, porque nós entramos nessa área este ano, no início desse ano, e o que a gente está fazendo é usando uma plataforma colaborativa que nós temos para ouvir especialistas e tentar fazer o que a senhora recomenda e que eu acho que é onde a gente pode avançar muito. A gente precisa se juntar os interessados em todas as áreas, quem são os responsáveis, para que a gente trabalhe juntos e de forma articulada, não é? De forma coordenada. Então, parabéns, obrigado pelas suas respostas. Eu estendo aqui o agradecimento também à SEI, porque é uma parceira nossa desde sempre, isso não é de agora. Então, eu acabei de falar exemplo de um professor que foi lá na PM nos ensinar sobre território de identidade e outras nuances que nós gestores precisamos ter a consciência. A gente tem grupos de trabalho estabelecido com a SEI para refinamento dos nossos dados, porque isso é um fator crítico de sucesso para a gestão ter dados confiáveis e ninguém melhor do que a SEI para nos fortalecer nesse sentido dessa construção dos nossos dados, das nossas informações e uma série de outras ações de parceria. Então, aproveito para também enaltecer o excelente trabalho de referência na área de dados conduzido pela SEI e pela parceria que nós temos nessa busca aí de melhoria da oferta do serviço público de uma maneira geral para a nossa sociedade.
Então, nós que agradecemos, Major, essa parceria, que a gente possa manter esse contato aqui, marcar essa nova rodada, esse novo encontro, né? Então, a gente vai aqui encaminhando para o final da nossa rodada de discussão. Acho que foi uma tarde muito proveitosa, nós aprendemos muito também, ficamos com muitas coisas aqui a pensar, a debater internamente, e espero que, se a gente tiver algumas dúvidas, a gente possa retomar o contato. O contato está aí na apresentação, já deixei o canal aberto. Então é isso, então vou agradecer a todos e todas presentes pela participação, desejo uma ótima semana de trabalho. Eu agradeço mais uma vez, quero dizer que não está tudo lindo, não está tudo maravilhoso, não é fácil, mas não é impossível. E a gente vem conseguindo e nós não estamos sozinhos. Nós sempre temos uma unidade, um órgão, um profissional, um especialista para nos ajudar, e a gente está aqui da mesma forma à disposição, porque a gente entende que essa guerra é de todos nós e nós estamos do mesmo lado desse desafio. Então, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. E fica aqui meu agradecimento especial a todos que estão desde o início e permaneceram conosco até agora, e reforço aqui o contato, a nossa diretoria está à disposição para a gente estreitar ainda mais os laços. Agradeço os coleguinhas aí do curso do mestrado, de Comando Estado-Maior da PM, que participaram, eu estou vendo alguns, agradeço também a minha equipe, a minha fiel equipe, que sempre está comigo em todos os frontes de batalha, e aqui não seria diferente. CECEM, aí o Tenente Coronel Nery. Obrigada, Coronel Nery. Então, é isso. Muito obrigada, estamos aqui à disposição. Obrigada, boa tarde a todos. Viu, Tati? Nada de aposentadoria. A gente quer você como coronela. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, amiga. Obrigada. Um beijo para você e para todos. Olha como a gente fazia, né? Coração. Meu filho agora diz que é assim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.